Ao da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Violência no fim de semana. Mulher é assassinada com facadas no bairro Nova Estância. Santa Casa vai receber emenda parlamentar, mas ainda luta para manter o equilíbrio financeiro durante a pandemia. Novo grupo prioritário começa a ser vacinado hoje em São Carlos. Em grupo, entrega manifesto à prefeitura pedindo enchente zero na cidade. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Arroz Biju, R$18,90 no nosso cartão. Peito de frango, Big Frango, R$9,45. Café Bom Jesus, R$8,95. Detergente Minuano, R$1,49. Óleo de soja Concórdia no Saviganhe, só R$6,85. Com o Savenhago você pode contar. Olá, a violência continua deixando marcas, mesmo com a pandemia, que deveria ser a única preocupação das pessoas neste momento. Em São Carlos, uma mulher foi assassinada com um golpe de faca no pescoço. Isso ocorreu no bairro Nova Estância. O suspeito é um serralheiro que foi visto abandonando o corpo numa estrada vicinal próximo ao São Carlos 8. Uma testemunha viu e avisou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, já encontraram a vítima sem vida e com um ferimento no pescoço. O suspeito foi encontrado pouco tempo depois e confessou aos policiais que havia matado a vítima e os levou até a serralheria onde o crime ocorreu. No relato aos policiais, o suspeito disse que ele e a mulher estavam em um quarto ouvindo música e ela, incomodada com o som, pegou uma faca e o ameaçou. Para se defender, ele também pegou uma faca em cima do fogão e acertou um golpe fatal no pescoço da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o acusado foi encaminhado ao plantão policial. Agora, o caso será investigado pelas autoridades. Agora as notícias da pandemia. A força-tarefa formada por agentes de fiscalização da Prefeitura, PROCON e guardas municipais vistoriou 64 locais na semana passada. 7 foram interditados. A Força Tarefa interditou 7 estabelecimentos que estavam atuando em descumprimento ao Plano São Paulo na primeira semana de junho em São Carlos. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, foram registradas 64 denúncias e orientações via fone e 73 vistorias em estabelecimentos da cidade. Entre os locais interditados estão 5 interdições em bares, sendo que um deles fica na Avenida Redite Árabe, no Cidade Araci, que estava com som alto e o proprietário foi encaminhado ao plantão policial por descumprimento de medida sanitária protetiva. 2 lanchonetes na rua Miguel Petroni foram temporariamente fechadas. Também foram autuados 2 bares, um depósito de bebidas, 2 lanchonetes e uma pizzaria. Ambulantes da região comerciais foram orientados. Além destes, a equipe de fiscalização também vistoriou festas em chácaras e áreas de lazer a partir de denúncias, notificando a Associação Atlética Banco do Brasil e elaborando um termo de constatação para uma área de lazer na rua Brasiliano Bento, no Jardim Imbaré. A Guarda Municipal também flagrou a quadra da CEMEI João Muniz, cheia de jovens jogando futsal. A aglomeração foi fotografada e o registro será enviado para a secretaria responsável. E hoje começa a vacinação para um novo grupo em São Carlos. São pessoas que têm mais de 18 anos, mas com comorbidades.
A Secretaria de Saúde de São Carlos começou nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 18 anos com comorbidades ou deficiências permanentes que recebem BPC. As pessoas com comorbidades e com BPC devem procurar as unidades básicas de saúde do Cidade Araci, Azuville, Redenção, Santa Felícia e Vila São José, das 9 às 3 da tarde. A vacinação também continua para outros grupos prioritários em primeira e segunda dose, como idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, da educação e do transporte público coletivo, os motoristas e cobradores. Estas categorias, mediante apresentação de documentos, devem comparecer para serem imunizadas dos postos volantes com o sistema drive-thru na FESC e no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira. O horário é das 9 da manhã à 1 da tarde. Para ser imunizado, o munícipe precisa se cadastrar antecipadamente no site Vacina Já e no dia da vacinação levar o impresso formulário de vacinação disponível no site do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, além do relatório médico de comorbidades preenchido pelo médico que trata o paciente, documento com foto e CPF. As pessoas com deficiência permanente devem levar comprovante atual do recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, de assistência social. Os profissionais de saúde em primeira dose necessitam da carta de aprovação da vigilância epidemiológica e os profissionais de educação e do transporte público coletivo a entrega do impresso com QR Code. Já as pessoas que forem imunizadas em segunda dose devem apenas apresentar o documento com foto e CPF, além da carteira de vacinação. Mas todo cuidado é pouco, porque a expectativa pela chegada de vacinas pode ser frustrada. O motivo é a falta de matéria-prima, a chamada IFA, para a produção de novas doses. A Fiocruz, que produz a vacina AstraZeneca, já anunciou que deve parar a produção do produto na sexta-feira. A Fundação Oswaldo Cruz, responsável por fabricar a vacina de Oxford no Brasil, vai ter que desligar temporariamente as máquinas a partir da próxima sexta-feira. A interrupção se deve à falta de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para produzir a vacina. Essa não é a primeira vez que isso vai acontecer. A Fiocruz já entregou até agora há pouco mais de 50 milhões de doses da vacina. Contando a vacina que já foi evasada e está na fase de testes, a Fundação deve chegar a 65 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde em julho, mas até lá tem grandes chances de reconsiderar previsões. A capacidade produtiva da unidade de Biomanguinhos está perto de 1 milhão de doses por dia. Se considerarmos os intervalos para limpeza e manutenção, 5 a 6 milhões por semana. Isso significa que os cerca de 10 dias de pausa podem atrasar a entrega de quantidade considerável em doses. Este atraso é mais um dos motivos que fizeram com que a meta de entregar 100 milhões de doses no primeiro semestre do ano, o plano inicial da Fiocruz, não fosse cumprida. Se a próxima remessa de vacinas, que será entregue na próxima sexta-feira, dia 11, mantiver a média de 5 milhões de doses, é provável que a Fundação feche o semestre com menos de 60% da projeção inicial. Os números da pandemia, as atualizações dos dados são das prefeituras municipais. Você começa vendo aí os números de São Carlos, que confirma até esta segunda-feira a infecção para 20.130 pessoas. Estão internadas na cidade 115 pessoas, uma atualização da Prefeitura de São Carlos, já que esses números são de sexta-feira, diz que nós tivemos uma morte ontem, no sábado. Com isso, o número de pessoas mortas em São Carlos pela Covid é de 364. Vamos agora aos números para a cidade de Ibaté, que confirma até essa segunda-feira 3.129 casos positivos de coronavírus. 13 pessoas estão internadas, 85 óbitos na cidade. Agora os números para Araraquara, confirmados até esta segunda-feira, 22.522 casos de Covid-19, 177 casos confirmados ontem em Araraquara, cidade à beira de um novo lockdown.
estão internadas na cidade 86 pessoas de Araraquara, 44 de outras cidades. 2 óbitos ontem, o total de óbitos em Araraquara agora é de 456. Na semana passada, o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morila Júnior, recebeu um ofício do deputado Alexandre Padilha, do PT, informando que, através de emenda parlamentar, a instituição receberia recursos de R$100 mil. O ofício foi entregue pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Denilson Aparecido Tóquio, que tem estreita relação com o deputado. E nós vamos agora conversar com o provedor da Santa Casa a respeito desse recurso. Doutor Morilas, bom dia, muito obrigado por participar aqui do Jornal da TV Onix. Esses recursos virão imediatamente para os cofres da Santa Casa? Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da TV Onix. É um prazer novamente estar conversando com vocês. Essa indicação do deputado Alexandre Padilha, por solicitação do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Denilson, é muito pertinente e vem ajudar em muito a Santa Casa nesse momento, nas dificuldades que encontramos para aquisição dos produtos, os insumos. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, porque estamos sem imagens aí do provedor da Santa Casa. Vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o provedor falando sobre esses recursos importantes para a Santa Casa nesse momento de pandemia. Intervalo comercial, voltamos já. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Arroz Biju, R$18,90 no nosso cartão. Peito de frango, Big Frango, R$9,45. Café Bom Jesus, R$8,95. Detergente Minuano, R$1,49. Óleo de soja Concórdia no Saviganhe, só R$6,85. Com o Savenhago você pode contar. Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. Voltamos para conversar agora sim com o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morila Júnior, que recebeu na semana passada um ofício do deputado Alexandre Padilha, do PT, que informa
a destinação de uma emenda parlamentar para a instituição na ordem de R$100 mil. Esse ofício foi entregue pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Denilson Tóquio, que tem estreita relação com o deputado. Bezinha, agora sim, sinal normalizado, você aparecendo na tela. Esses recursos vêm imediatamente para as mãos da Santa Casa? Bom dia, Ney. Bom dia da TV. É um prazer estar falando com vocês novamente. Tão logo for liberado esses recursos, Ney, vai nos ajudar muito na aquisição de insumos, né, para os tratamentos da Covid, né? Hoje enfrentamos ainda alguma dificuldade na aquisição desses insumos, né, anestésicos e neurobloqueadores, e tão logo chegue o recurso, a gente pretende comprar mais insumos para garantir o estoque e garantir o atendimento da população. É uma notícia, doutor Valério, que houve um aumento exagerado nesses produtos que são adquiridos por hospitais nessa época de pandemia. A Santa Casa também sofreu com isso? Sem dúvida, Ney. Houve um aumento abusivo. Eu vou citar um pequeno exemplo para vocês. O Propofol, por exemplo, é um anestésico muito utilizado em pacientes COVID e também em cirurgias. Pagava-se em dezembro R$13 uma ampola do Propofol. Chegou a R$240 agora em março e abril, e hoje esses valores estão em torno de R$43 a ampola. Esse é um pequeno exemplo, né? Aí nós temos o Midazolam, Vocrônio, Atracúrio, que tiveram reajustes também nesse índice. E isso, e sem contar que o aumento abusivo também não tinha a garantia do produto no mercado, né? Houve uma falta no Brasil, houve um confisco, né, pelo governo federal, e isso centralizou-se tudo em Brasília. Então houve uma grande dificuldade na aquisição desses produtos, colocando até em risco o atendimento aos pacientes COVID. Essa é uma pergunta que eu lhe faria, doutor Valério. A Santa Casa tem risco de uma quebra financeira e prejuízo a outros serviços que ela presta? Tem, Ney. Por quê? Porque nós utilizamos muito, né? O paciente COVID hoje usa muito anestésicos, muito neurobloqueadores, e a gente recebe do governo federal uma diária de UTI de R$ 1.600. Com esses aumentos abusivos, né, e também a falta de mão de obra no mercado, que também encareceu a contratação de pessoas, o custo de uma diária de UTI hoje para a Santa Casa é R$ 2.800 aproximadamente. Então nós trabalhamos com um déficit diário por leito de R$ 1.200. E isso coloca em risco o atendimento, porque é um prejuízo de quase R$ 1 milhão por mês para continuar o atendimento da população. A contribuição dos municípios, dos quais as pessoas se utilizam dos serviços da Santa Casa, provedor? Não existe. Legalmente, os municípios da cidade, do entorno aqui de São Carlos, né, que são 5 municípios, o município de São Carlos já recebe uma quantia para esse atendimento de alta complexidade. Só que essa quantia também é insuficiente. Então, na realidade, a cidade de São Carlos está pagando, né, está subsidiando o atendimento da população dessa região. E as prefeituras das localidades não têm contribuído aqui com a Santa Casa, quer seja com recursos financeiros ou até disponibilizando esses insumos, né, para atendimento da sua população. A Santa Casa chegou a fechar alguns leitos destinados à UTI Covid, alguns foram reabertos, inclusive. Como está a situação hoje, provedor? Por que esses leitos não foram reabertos na totalidade? Na realidade, não houve fechamento de leitos. Nós tivemos que nos readequar para atender aquilo que era possível atender sem colocar em risco esses pacientes. Houve, a partir dos últimos dias, uma melhora no fornecimento desses insumos, mas ainda em preços muito altos. Hoje, o que a gente pagava a 13, nós estamos conseguindo comprar, por exemplo, o Propofol a R$ 43, ainda um preço de 300% de aumento.
mas a gente conseguiu ter uma garantia, né, da reativação desses 3 leitos, mais 3 pacientes dia, né, para poder atender e ajudar o município, né, no volume alto de pessoas aguardando uma vaga em UTI. Então não houve uma desativação, houve uma readequação para que pudéssemos continuar atendendo a população. A Santa Casa trabalha no vermelho hoje, provedor? Trabalha, no âmbito geral, sim. Hoje as Santas Casas respondem a mais de 50% dos atendimentos do sistema público, ou seja, do SUS no país. Em média, de forma nacional, a cada R$1 que uma Santa Casa gasta no atendimento à população, ela recebe 60 centavos do governo. Então, as Santas Casas trabalham com déficit no dia a dia. No caso específico do Covid, esse valor é ainda maior. O governo federal nos reembolsa com R$ 1.600 uma diária hospitalar e nós gastamos aproximadamente R$ 2.800. Provedor, a Santa Casa tomou uma providência que foi até de referenciar o atendimento de urgência. Houve um motivo de estratégia, até de engenharia do hospital, mas eu lhe pergunto, isso colaborou financeiramente com a Santa Casa? Foi possível melhorar as contas por conta desse referenciamento do SMU? Olha, ele pode impactar sim, e houve um impacto, um pouco, mas houve esse impacto. Por quê? A Santa Casa começa a fazer o atendimento daquilo do que ela tem que fazer o seu papel, que é o atendimento de urgência e emergência de alta complexidade. Então, através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Câmara Municipal, inclusive, nós conseguimos referenciar esse atendimento, e até porque a criação de novos leitos de UTI Covid foi disponibilizado no próprio SMU. Então, a continuar o atendimento de porta aberta colocaria em risco os pacientes que se dirigissem à Santa Casa. Então, através dessa parceria, nós conseguimos referenciar o atendimento, que trouxe o útil ao agradável. Nós conseguimos redimensionar o nosso quadro de colaboradores para poder atender a Covid, ajudar a diminuir um pouco esse déficit causado pela tabela SUS, né? Então, trouxe melhorias assim, internas e externas. E, em contrapartida, o município tem procurado se estruturar nas suas UPAs para absorver essa população que muitas vezes de baixíssima complexidade vinham na Santa Casa e agora procura uma unidade básica de saúde e uma unidade de pronto atendimento. Provedor, para encerrar, via de regra, a Santa Casa recebe algumas críticas por falta de transparência ou por não deixar essas contas claras para a população. Isso é claro, isso é deixado transparente para a população? Sim, a Santa Casa dispõe de uma página na internet com todas as informações de recursos recebidos. E a Santa Casa também, todo recurso público que vem para a Santa Casa, ela é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado. Uma emenda parlamentar, por exemplo, só é utilizado o dinheiro depois que a Santa Casa faz todo um planejamento, todo um plano de contas de onde e como ela vai comprar. Então, existe uma prestação de contas de todo o recurso público que entra aqui na Santa Casa. E isso também consta da página da Santa Casa na internet, que qualquer pessoa pode acessar e disponibilizar. Então, a Santa Casa é transparente e presta conta de todo o dinheiro público e privado que entra aqui dentro da Santa Casa. Provedor Antônio Valério Moreira Jura, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia e uma boa semana. Obrigado para vocês também. Um grande abraço, né? Veja onde estarão os radares móveis nesta segunda-feira em São Carlos. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta segunda-feira. Na Avenida Trabalhador São Carlense, sentido Centro-Bairro e Bairro-Centro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido Bairro-Centro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora.
Após 12 dias internado em UTI por ter contraído o coronavírus, o vice-prefeito Edson Ferraz recebeu alta e vai se recuperar em casa. O vice-prefeito Edson Ferraz recebeu alta hospitalar na noite de sexta-feira, após 12 dias internado. Segundo a assessoria de imprensa, o político vai continuar o tratamento em casa. O quadro de saúde do vice é estável e, com recuperação dos últimos dias, foi possível a alta. O vice de Ayrton Garcia anunciou no dia 17 de maio que havia sido positivado para a doença. Na ocasião, ele afirmou estar em isolamento e sentindo febre e dor no corpo. No dia 23 de maio, a equipe de Ferraz atualizou o seu quadro e informou que o político foi internado após sentir dificuldades respiratórias. No dia 25 de maio, ele foi transferido para a UTI, onde ficou até 2 de junho. Confira agora a previsão do tempo. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta segunda-feira. Sol com algumas nuvens, não chove. Em São Carlos, mínima de 14 graus e máxima de 31. Em Ibaté, mínima de 11 graus e máxima de 27. E em Araraquara, mínima de 14 graus e máxima de 30. Futebol, Campeonato Brasileiro, os times paulistas no final de semana. O Bragantino em casa empatou com o Bahia por 3-3 no sábado à noite. Veja agora os outros gols da rodada, começando pelo São Paulo, que foi até Goiás enfrentar o Atlético Goianiense no sábado à noite e perdeu 2-0. Primeiro gol você vê aí, com Éder de cabeça, subindo mais alto que a defesa são paulina. O segundo gol do time goiano foi marcado por João Paulo, que aproveitou saída errada do time tricolor, final 2-0. O Santos ganhou em casa do Ceará. Jean Mota acertou o chute de fora da área para fazer o primeiro dos santistas. Vina, destaque do Ceará, empatou de pênalti, 1-1. No segundo tempo, Marinho aproveitou a bobeada dos zagueiros para colocar o Santos na frente de novo. 2-1. Caio Jorge fez o último gol de cabeça. Final, Santos 3, Ceará 0. Ontem o Corinthians foi até Belo Horizonte e ganhou do América Mineiro. O único gol do jogo foi de Fábio Santos de pênalti. 1-0. O Palmeiras jogou no Allianz Parque e venceu a Chapecoense por 3-1. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Bom dia e até lá.